Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Fábio Rossetto, sócio da Rossetto e Lorenzi Consultoria, e Exatamente. trabalha com reestruturação empresarial, turnaround, também trabalha com aceleração de empresas, muito focado no mercado de saúde, outros tipos de consultoria que ele vai explicar para a gente hoje. Ô, Fábio, obrigado pela presença. A gente se conhece já da KPMG, fomos colegas de KPMG e é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Estevão. Um prazer enorme estar falando contigo e todo o teu público, compartilhar conhecimento, aprender com as perguntas. E sim, tivemos ali um período em que cruzamos ali nas nossas trajetórias. Sim. Eu lembro lá no prédio da KPMG. Você ficava em que andar? No sexto andar? Sexto Você lembra? andar. A gente ficava, acho que no oitavo E andar. eram vários, né, ali também. Eu lembro que na época da KPMG, eu tinha, falando um pouco daqui, eu tinha uma pressão grande para vender projetos, né? E uma das atividades era buscar as outras áreas para tentar nos vender. No meu caso, como era reestruturação, o meu mote era: deu problema, deu ruim, me liga. Não tinha, não pensa, deu ruim, me liga, né? Você era do mercado de saúde, sempre foi, né? Conta um pouco da sua história, Fábio. Onde você começou, o que que você fez, e como é que você chegou a montar a sua consultoria? Uma história bem longa, bem rica. Você me mandou antes, eu dei uma lida, puta, muito interessante. Conta um pouco aí, por Não, favor. muito legal. Na minha trajetória eu tive dois grandes papéis. E por escolha, né? Porque é engraçado, né? Tu fala, fui um consultor, né? Mas foi por escolha. Durante eu estava na faculdade e eu via assim os cases das empresas, das pessoas, eu sempre olhei muito para isso. Para as pessoas que tiveram, na minha visão, sucesso, por onde que elas passaram. E eu sempre tentei ou replicar, ou aprender, ou seguir parte do caminho, criando o meu plano com um misto do que eu gosto de fazer versus também o que eu vou olhando no mercado, né? Então, eu vi que muitos executivos passavam por consultoria, então meu desejo era esse. E tive a possibilidade de ter dois grandes papéis, foi bem interessante, faz parte da minha vida isso. Um como consultor, então trabalhei em 3 casas, uma que a gente trabalhou junto. Então trabalhei na Deloitte, foi minha escola de formação, né, onde entrei lá, vamos dizer assim, novinho, vamos dizer assim, né? Tipo, como consultor, fui galgando, chegando a gerente, diretor, depois fui sócio, Você ficou líder. quantos anos lá? Eu fiquei 12 anos, fui sócio da área de saúde, aí que por isso que eu teve toda a trajetória no setor de serviços, mas muito mais forte no setor de saúde. Quando eu comecei minha carreira, eu trabalhei em outros setores também. Então, banco, seguradora, indústria, porque era muito mais a função de estratégia e crescimento do que a função setor, do que a visão setorial. À medida que eu fui subindo, então fui aportando e escolhendo um setor para crescer. E eu escolhi o setor de saúde. Também passei dentro do papel de consultor. Tive uma oportunidade de trabalhar na KPMG, que foi bem legal, que foi onde nos conhecemos, trabalhamos ali próximos, que foi justamente o desafio de ampliar, expandir o setor de saúde. Então, entrei já lá, na verdade, como um sócio líder do setor de saúde para os atendimentos de projetos no Brasil. E a terceira casa que eu trabalhei foi meio que um sonho, foi bem interessante. Sempre quis, meu caso, né, se aproximar da McKinsey, e eu ali entrei como sócio também, com dois papéis, dois chapéus, na verdade. Um cuidando da região sul, então todo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para todos os setores, e setor de saúde, olhando a América Latina. Fiz projetos na Colômbia, Brasil, foi bem interessante a minha trajetória. E o segundo papel, resumindo aqui meus últimos 26 anos de trabalho, eu trabalhei também, tive oportunidades e foi também uma escolha minha, como executivo. Então, o que me trouxe para o Rio Grande do Sul foi uma investida de private equity que me convidou para assumir um projeto. Daí depois eu também trabalhei em mais 2 investidas, e agora na última com uma investida do Patra, que é a Opt. E é público, né? Podemos comentar disso tranquilamente. Você se formou em quê, Fábio? Eu fiz economia e administração. Veio do interior de São Paulo, então de uma cidade chamada Piracicaba, não sei se as pessoas conhecem. Sim, 15 de Piracicaba. Famoso. Exatamente. Cresci lá, fiz faculdade em Campinas, e daí depois vim trabalhar em São Paulo de fato. Então, a minha vida início de trabalho de consultoria, comecei ali em 2000, aqui em São Paulo, e continuo aqui, mesmo morando ainda agora, nos últimos 7 anos, por conta desse projeto do Centro Clínico Gaúcho. Foi a maior transação de saúde em 21, morando em Porto Alegre e aqui atendendo os clientes em São Paulo também. E fala uma coisa, quando você já se formou e já foi para Deloitte? Não, eu tive 2 passagens anteriores. Foi interessante, boa pergunta.
Eu trabalhei... Quando eu saí da faculdade, eu trabalhei numa consultoria, boutique chamada SCA. Ela se... Não tinha AI na época, mas ela automatizava todo o reporting de BR Gap, US Gap. Na época tinha o IAS, não tinha o FRS ainda. Então, todo o reporte para para a Bolsa de Valores local e internacional, que você pega empresas de maior porte, ela fazia. Trabalhei 2 anos nessa empresa, com 2 visões, 2 olhares, entendendo as empresas pelos números, pelos seus relatórios gerenciais e também reporting legal. E pelo lado da automação. Foi bem interessante essa conexão com tecnologia. Foi aí que eu conheci muitos setores. Então, fiz banco, seguradora, aluguel de carro, transporte aéreo, petroquímica, indústria metal mecânica. Então, acabei olhando vários setores e com esse olhar ainda um pouco fora. Automação de reporting, olhando a empresa a partir do olhar em relação com investidores. Depois disso, eu já, na verdade, estou 30 anos com a minha esposa, né? Então, foi uma decisão que nós tivemos naquele momento. Ela sai da faculdade e aí fomos morar juntos. Então, aquilo me trouxe uma decisão de sair dessa consultoria e eu fui para uma indústria em Campinas chamada Nutron, que era um spin-off de 4 diretores da Purina, de nutrição animal. E aí eu fui trabalhar com planejamento econômico-financeiro. Hoje a gente gosta de falar do FP&A, o tal do FP&A. Mas foi o planejamento econômico-financeiro. Eu estava ali suportando o controle do diretor financeiro diretamente. Foi uma experiência incrível, porque foi indústria. Aí, de fato, eu saio de uma visão de relação com investidores para uma visão... Olhando para dentro. Não só olhando, mas ali... Vivendo. Se fosse um piloto, né, no kart ali, vazando óleo ali, não, e pilotando o carro... junto com o controle, com o diretor financeiro. O legal é que não tinha essa área naquele momento na empresa. E entrei ali como analista júnior e pude crescer e aí ajudar a formar a equipe. E foi bem interessante, porque nesse momento eles fizeram o spin-off, criaram o Nutron e vendeu essa empresa para Eridana Bag Say. Hoje, na verdade, essa empresa ela faz parte do grupo Cargill, né? Então, acabou um M&A, acabou... Uma empresa compra outra e acabou virando um grande negócio, né? E eu participei disso. E aí, antes da Deloitte, tive uma passagem. Foi legal. Meu pai, ele foi um executivo. E ele, naquele momento, ele migrou. Ele, minha mãe e meu irmão mudaram de Piracicaba e ele foi para Espírito Santo. Ah, é? E o meu irmão, pra ele Vitória? teve para Vitória, de Vila Velha. Vila Velha. Ele trabalhava em Vitória, mas morava delícia, em Vila Velha. Espetacular. E aí, nesse momento, meu pai me liga e fala: olha, seu irmão quer empreender, eu tô abrindo um negócio para ele de carros, você não quer vir com a gente? Cara, toca eu e minha esposa. Peço demissão da Nutron, fui pro risco, uma decisão, todo mundo, você é louco, como que vai? Fui pro Espírito Santo, foi uma experiência espetacular sobre a ótica de... A gente tinha 3 lojas de carro, aproximadamente 80 funcionários, comprava, vendia, fazia embelezamento automotivo. Meu irmão trabalha com carro até hoje. E desde abrir loja, lavar, entregar, eu fiz um negócio totalmente diferente. Ainda estava pagando meu MBA na época, que eu fiz um financiamento. E as pessoas perguntavam: poxa, mas que loucura, você foi para... Fez o quê, MBA? Eu fiz GV e também tem aquela extensão fazer fora. Legal. Foi bem interessante. E aí vivi 2 anos. Sob o aspecto ou prisma da família, não deu muito certo. E aí, nesse momento que eu volto do Espírito Santo direto para a Deloitte no processo seletivo, aí entrei como consultor. Isso foi em 2005 e fiquei 12 anos na Deloitte. Foi minha trajetória, de fato. Eu vou te perguntar da carreira do consultor dentro da Big Four, mas antes eu vou te falar o seguinte: essa formação que você teve de ir para dentro de uma empresa. Eu passei por isso também. Eu saí do Private Equity e fui... No Private Equity eu já trabalhava dentro das empresas, mas eu saí para trabalhar na Plantec Engenharia, uma empresa de engenharia. É uma visão bastante diferente. Quando você está num Private Equity ou você está numa consultoria, você tende a se envolver um pouco menos, porque você tem várias outras empresas que você está gerenciando ali. Quando você passa para dentro da empresa, para ser um executivo da empresa, sem outros projetos, porque uma coisa é gestor interino, outra coisa é parte do time da empresa fazer aquela empresa dar certo. É uma outra visão que é muito importante para quem é consultor. E você também fez uma coisa interessante que é, além disso, ir para dentro do projeto da empresa própria, empreender novo.
ainda que com a família, empreender novo te dá uma casca e te dá uma formação muito interessante, né, cara? Você tá com... Ali é skin in the game total, né? Se você não gerar ali a receita, você não come. Então é bastante interessante. Como que é a carreira dentro da consultoria? Eu passei também, mas eu acho interessante falar como que o consultor ele entra lá júnior, ele vira sócio, como é que mudam as funções, as atribuições, a remuneração de um cara que entra lá no começo, perspectiva dele virar sócio? Não, legal. Primeiro que é uma trajetória espetacular. E quando eu fui para Deloitte, já naquele momento que você comentou justamente isso, já saindo de uma visão de fora da empresa para uma visão totalmente atendendo o cliente diretamente, eu já cheguei com um repertório um pouco diferente de carreira. E na minha visão, a Deloitte ia ser, poxa, eu vou ficar 2, 3 anos aqui e vou para uma outra empresa, não pelo fato de ser Deloitte, pelo fato de ser, mas pelo fato de ser uma ponte, um trampolim. Uhum. E rapidamente entendi o modelo, achei bem interessante, porque dentro da consultoria e nas casas que eu vivi, né, pode ser que tenha casas que tenham modelos diferentes, você é um grande responsável pela tua carreira. Acho que isso eu aprendi muito rápido. Quanto mais você aumenta o bolo, mais você cresce. Então, que nem a sua pergunta, a tua remuneração, o teu crescimento está diretamente relacionado com o volume de negócios que você gera e a equipe que você está liderando e os clientes que você serve. Então, no começo, eu me desenvolvi e cresci pela minha visão técnica. Então, estava ali no cliente, aportando conhecimento, fazendo a planilha e entregando valor para ele. Olha, poxa, e o cliente reconhecendo isso. Ali, naquele momento, minha participação em novos negócios era menor, então 90% do tempo eu era o técnico entregando o resultado para o cliente. E o resultado do cliente, pela satisfação dele, que me carregava. E isso me acompanhou de consultor pleno até gerente. Quando eu cheguei a ser gerente, foi uma mudança grande, porque ali as planilhas que eu fazia e aquele aporte técnico que eu dava para os clientes, ele cai por terra. E começa, não 100% cai por terra, porque você continua sempre servindo os clientes, mas você passa a gerir uma equipe. Então tem um componente de liderança muito importante. Então, naquele momento ali, a liderança falou mais alto que a parte técnica. Então, eu consigo mover essas pessoas para entregar algo até superior ao que eu entregava. Você assume risco fazendo isso. E para mim, aí, isso é um divisor de águas dentro do Big Four. Por quê? Se você ficar agarrado e você entregar a tua técnica, é tão prazeroso que muitos não conseguem soltar disso, né? Só que isso é o maior limitador de carreira dentro da consultoria. Porque você não consegue gerir mais pessoas, você não consegue absorver mais projetos, porque pela técnica que você fazer, é um artesanato. Você vai conseguir servir 1, 2, no máximo 3 clientes, 2 no máximo ali, 3, dependendo do porte do cliente, e você fica limitado. Então ali eu aprendi também, foi um segundo aprendizado, que eu vou crescer aqui, na verdade, agora desenvolvendo as pessoas, entregando um cliente, assumindo o risco das pessoas que estão em campo, para que elas entreguem algo superior ao que eu faria. Então, claro que a remuneração ela vai crescendo, o risco é maior, você começa a participar do resultado da empresa, foi bem gratificante. Depois disso, eu saio e migro para, antes do papel de sócio, né, para diretor, é um papel muito importante, ou seja, ali eu começo a ser responsável por uma receita gerada, negócios gerados diretamente. E é esse crescimento do bolo de negócio, do volume de negócios que você tá gerando, que vai te levar para o próximo passo. Fábio, então, você teve três grandes decisões, né? Uma parte você entregava a parte técnica, depois liderança, e agora você só faz negócios, né? Não, os 3 componentes sempre, cara. Sim. Você sempre está servindo o cliente, você sempre em algum momento entrega algo mais técnico, mas claro, num percentual menor. Vamos dizer assim, 80% do tempo você está vendo o negócio, 20%, 15% você está servindo o rosto, olho no olho e decidindo com o cliente. E ali você tem esse 5% indo um componente que ainda você vai para a planilha e faz a sua revisão, os ajustes e tal. E aí até chegar no momento de fato, quando eu entrei na Deloitte área de saúde, tinha 2 pessoas, a pessoa que me contratou e eu, assim, dedicado, né? Claro que é uma firma que tem já muitos projetos, mas equipe dedicada não tinha. E quando eu saí, em 2017, tínhamos 90 pessoas do PNL que a gente era responsável.
Interessante, hein? Bem, um crescimento bem expressivo. Até, e acompanhou também o próprio mercado de saúde se profissionalizando. Interessante isso. Quando eu trabalhava em empresas normais, né? Não consultoria, era bem isso. Eu tinha uma parte técnica muito forte, fui CFO de empresas, e como CFO eu já tinha uma equipe que eu liderava, mas quando você passa a atender mais de um cliente, você precisa desenvolver essa habilidade de formar equipe, motivar a equipe, treinar a equipe, sem deixar perder a qualidade técnica que você está ali acostumado, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Portanto, eu posso garantir que aquela técnica está funcionando. Eu estou entregando o que eu já fiz muitas vezes e estou fazendo de novo. Quando eu gerencio uma equipe, eu tenho que garantir que aquela pessoa que está ali está fazendo o que eu estou acostumado a entregar, o que eu estou acostumado a fazer, e também tenho que motivar o meu cliente. Eu tenho que entregar para o cliente, eu tenho que criar esse hábito de interagir com o cliente e entregar valor para ele muito mais, talvez, relacional do que técnico. Quando eu saio da técnica e vou para o relacionamento, meus skills mudam um pouco. E essa mudança, tem gente que faz de boa, vai lá e é natural, e tem gente que tem que treinar. Mas é uma habilidade treinável, é uma habilidade que você, ao longo dos anos da consultoria, você vai aprendendo isso. É o que você falou. Putz, eu saí do consultor, depois eu virei gerente, depois eu virei diretor, os skills vão mudando. A Big Four e outras consultorias também, mas não só, mas eu falo da minha experiência, ela te permite fazer isso, ela te treina para fazer isso, ela dá seminários, treinamentos, e os diretores e sócios são estimulados, mas muito do que você falou. Quem não solta ali a mão do volante, esse cara não vai conseguir passar desse estágio, cara. O cara não vai sair daquela parte técnica. Eu acho que muito também acho que KPMG não tem tanto isso, mas McKinsey eu sei que tem, as estratégicas tem, que é a carreira em Y. Ou o cara vira relacionamento ou ele continua com a parte técnica. Eu acho que você também, a gente foi mais para a parte de relacionamento. O que eu falo pro meu time e para quem está começando agora? Se você faz sua técnica muito boa, e a gente fez muito bem isso, você permite que o sócio de relacionamento, ele consiga entregar um trabalho melhor para o cliente, porque ele vai confiar em você. Então, quando você está fazendo um trabalho ali técnico, foque em entregar o melhor que você pode para que o seu sócio consiga ter paz de espírito e trabalhar bem para o cliente que ele está atendendo, porque o cliente vai cobrar dele, não vai cobrar de você que está lá. Só que, putz, se você não está fazendo um bom trabalho e o cara tem que ficar revisando, tem que perder tempo, tem que preocupar-se com essa entrega técnica, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho ali. E toda a organização sofre, porque o cliente não está feliz, eu não estou feliz, você também, o teu bônus vai impactar no seu bônus. Então, acho que é importante formar essa equipe e a equipe também ter a consciência de que ele tem que ter um bom trabalho. Não é porque você não está lidando com o cliente agora que o seu trabalho é menos importante. Se você não conseguir, se você como gestor e os times não conseguirem desenvolver essa parte técnica bem feita, cara, a organização inteira sofre. Então, cada engrenagem é hiper importante. A Big Four dá uma boa formação nesse aspecto. Né? E me conta um pouco aí, Fábio, como é que foi essa... KPMG, Deloitte, você saiu do Deloitte e foi para KP, né? Como é que foi essa migração, cara? Assim, o que você viu de diferença entre as organizações? Foi bem... Ela foi uma decisão também, de novo, né? Se eu olhar para minha carreira e pontos de decisão, né? Essa, de novo, foi uma decisão importante, porque... Na Deloitte, embora a área cresceu bastante, tinha um outro sócio, o sócio a pessoa que me contratou na época era gerente, ele virou sócio um ano, depois eu virei também. Ele naquele momento estava liderando a indústria, o setor de saúde como um todo. Eu estava ali liderando na consultoria nosso time e os projetos, e com aquela vontade de, poxa, o que eu posso dar o próximo passo? Eu queria a minha carreira executiva. E aí que veio a KPMG naquele momento, eles estavam... Dentro das 4 grandes, eles que eram mundialmente falando, eles eram os menores. Sim. E criou-se uma estratégia de trazer pessoas de outras consultorias para crescer. Então, a KPMG mundialmente trouxe pessoas, poxa, da Accenture, da Deloitte, Ernst, enfim, de uma série de outras consultorias. E eu recebi esse convite. Era interessante porque aqui, né, aqui em São Paulo, né,
especificamente, a KPMG e a Deloitte, um prédio na frente do outro. Exato. Então, no almoço ali na região, você encontra os caras da Deloitte. Elisa. E eu nunca imaginei esse passo de carreira. E ele veio com uma oportunidade incrível. A oportunidade veio, poxa, precisamos crescer no setor de saúde. Era o setor que eu já tinha servido por muito tempo e tinha um profundo conhecimento do mercado e dos movimentos. Minha área de especialização, vamos dizer assim, de função era estratégia e operações. E o convite veio para assumir todo o advisor da KPMG, que envolvia a estratégia de operações, risco e compliance e a parte de tecnologia. Para mim, aquilo foi incrível. Eu vi, assim, a oportunidade que eu desejava. Poxa, eu vi como se estivesse indo para uma empresa e não uma consultoria. Poxa, eu vou viver minha vida executiva agora. E, de fato, fui. Na época, o CEO da Deloitte, Altair Rossato, eu tinha acompanhado ele quando eu era mais júnior e ele também era mais júnior enquanto Deloitte na trajetória. Eu tive a oportunidade de fazer um planejamento de crescimento da área de clientes da Deloitte, a qual ele era o líder responsável. Então, nos conhecemos ali e ele só me pediu uma coisa: Rosseto, não vá levar clientes e nem pessoas. Eu falei, tudo bem. E aí fui para a KPMG, fui do outro lado da rua. Foi incrível, assim, porque tecnologia eu trabalhava, mas não estava à frente. Saio de uma área de 90 pessoas para um time de mais de 300 pessoas. Estou olhando não só sobre o aspecto de consultoria, mas tecnologia, risco e compliance. E me desafiando 100% na minha carreira. Porque daí a participação que eu tinha dentro do orçamento dos projetos que eu tocava era menos que 5%. Então, de fato, um papel de liderança muito forte, criar produto, criar serviço, criar mercado. E foi muito legal a trajetória. Foi uma decisão, acho que muito bem acertada. Não imaginava que isso iria ocorrer, mas que veio com uma série de desafios de crescimento que, de fato, mudou meu patamar assim, e visibilidade de mercado. E aí, depois disso, você saiu para ir para uma empresa de saúde. Isso. E o que aconteceu? Eu, naquele momento de KPMG, e a KPMG também tem uma... Acho que você conhece isso melhor que eu, inclusive, a relação com fundos e private equity muito forte. Sim. E todas têm, mas acho que especialmente a KPMG acho que é líder em auditoria. Então, ela tem uma aproximação muito grande. O Marco André estava lá, né? Marco André, exato. Marco André. Ele que transformou essa visão de serviço para a indústria. Exato. Ele, assim, lógico, a KPMG inteira, foi mas ele liderou na isso. Na gestão dele, no meu conhecimento, foi na gestão do Marco André que, de fato, a KPMG saiu ali olhando como um setor e não como uma função. Eu acho que tem uma diferença muito grande. Montou time e tudo mais. Naquele momento, o que aconteceu? O Quiné, que é um private equity do Itaú, né? O Itaú tem 80%, 90% da Quiné, se me falha a memória, estava com uma tese de investimento no Sul, em Porto Alegre, numa operadora verticalizada de saúde, ou seja, uma operadora que vende lá o plano de saúde e atende os seus clientes nas suas próprias estruturas. Então, chamado Centro Clínico Gaúcho, toda a região metropolitana de Porto Alegre, na época tinha quando eu entrei, 180 mil vidas, que se fala, né? Que ano foi isso mesmo? Em 2019, Tá. 180 mil vidas, 25 centros médicos de atendimento, tinha medicina ocupacional, odontologia, todos os recursos eram prova, hospital dia. 100% verticalizado. 100%, 90%, 100%, tecnicamente, vamos dizer assim. E me fazem um convite para, poxa, tem essa tese de investimento, você não gostaria de ser o diretor financeiro junto conosco, né? E, de novo, né? Me lembro conversando com a minha esposa e, pô, vamos nessa ou não? E ela até me chegou um momento e perguntou, e se eu não for? Né? Sobre o aspecto da oportunidade, né? Dado o risco, porque no nosso entendimento eu estava ali como sócio numa empresa que, claro, você pode sair em qualquer lugar a qualquer tempo, mas era mais difícil, era mais estável para um negócio mais incerto, totalmente incerto, em um outro ambiente, mudando meu filho de casa, minha esposa, sair do trabalho e tudo mais. E lá fomos. Foi sensacional a experiência. Não levei a exemplo de quando eu também migrei da Deloitte. Não levei ninguém, assim, não tem nada a ver. Acho que eu sou muito de olhar as pessoas e desenvolvê-las. Acho que
acho que a capacidade mental e de execução das pessoas é muito além do que elas pensam. Então você consegue extrair bom resultado com as pessoas da casa. Foi em 2021, o mandato, na verdade, eu gosto de falar do mandato, o mandato executivo era, de fato, poxa, a gente quer entrar, quer crescer o negócio, um valuation superior e sair. Uhum. E do fim para o começo, e a informação é pública, eles entraram. A gente acabou vendendo a empresa por 1,1 bilhões em 2021, foi a maior transação de saúde. Em 2 anos já Fez a tese eu saí um pouquinho antes de 3 anos, e esse movimento foi muito forte. E o strike price, o valor inicial, o valuation inicial foi 4 vezes, 3,5 vezes menor do que esse valor. Então foi um crescimento. Eu costumo dizer que todo mundo ficou feliz. Então foi uma transação e para mim foi um aprendizado incrível, uma empresa com 2.000 pessoas, aonde eu pude também me desafiar do seguinte, poxa, até então eu estava como consultor, que é o que você comentou há uns minutos atrás, e agora de novo vou para o front, vou total colocando a pele em risco. Sim. E mais do que a pele, o corpo inteiro em risco. Ainda mais foi uma época do início da pandemia ali, né? Você pegou bem exatamente. Bem no início. E esse foi interessante, porque tem um dado mais técnico, né? Que é o seguinte, quando eu entrei lá em julho de 2019, e eu comentei das 2.000 pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, então eu fui talvez ali um motor, um catalisador da onde fazer as coisas e o que mudar, mas quem fez foi as pessoas, e essa habilidade eu adquiri nas Big Four, ou seja, de mover e alavancar por meio de pessoas. E quando a gente entrou, a sinistralidade era 95%, que a sinistralidade é o termo do mercado, né? Mas a margem era 5%, vamos dizer assim, o contrário, né? A margem era 5%. E nós entregamos uma sinistralidade caixa no final do ano. 6 meses depois era 65%. 3 anos depois só baixou para 62%. Ou seja, olha que incrível. A gente sai de 95% em 6 meses para 65%. Durante a pandemia e uma série de coisas que aconteceram depois, a gente só praticamente conseguiu manter de 65% para 62%. Ou seja, o grande trabalho, e faz parte do que eu acredito, foi aquele choque na execução inicial. O que vocês fizeram? Me conta aí. Entra no detalhe, porque isso é bastante interessante. Contar um pouco do mercado de saúde, como é que evoluiu e o que vocês fizeram de prático. O mercado de saúde evoluiu muito. Acho que tem um marco que eu costumo dizer que 2015, até 2015 não podia captar, formalmente não podia entrar capital estrangeiro em saúde no Brasil. Quando a gente fala saúde, a gente está falando em hospitais. E hospital é um dos principais locais de atendimento e de crescimento das pessoas. Então, até aquele momento não era possível entrar capital estrangeiro e investir em hospital diretamente. Pós 2015 começou uma injeção de capital muito forte. Os grandes grupos, a maior parte dos grandes grupos se formaram de prestação de serviço em saúde. E aí você sai de um movimento em empresas familiares, que a saúde foi construída por médicos, amigos, profissionais, famílias. Então é um setor de negócio familiar ou de amigos. Ele sai desse modelo. E não quer dizer que não era profissionalizado, mas tinha lógico, comparado com outros setores, uma capacidade de execução e gestão inferior, até porque pela natureza, né? Eu sou médico, olho sobre o aspecto de salvar vidas. Nós somos gestores, olhamos sobre o aspecto de gerir negócio. Então são visões diferentes, complementares, e que a saúde ela teve, a partir daquele momento, uma profissionalização. Que até despertou, acredito, o interesse dos fundos e tudo mais. E o que a gente fez, né? Na minha trajetória, a gente fala muito de método, né? A gente abre uma rede social, todo mundo fala em metodologia. Mas para mim, antes de entrar nas consultorias, eu tive pouco contato com metodologias e ferramentas. Quando eu entrei na consultoria, eu vi que aquela era uma das principais alavancas de crescimento e de alcance. Porque como que as Big Four, as empresas de estratégia, elas conseguem ter uma penetração mundial, sendo que depende de pessoas, e aí cada pessoa, cada lugar é subjetivo. Como que eu vou meio que padronizar, sem padronizar totalmente, sem tirar a criatividade das pessoas? É por meio de metodologia e ferramenta. Então eu aprendi isso, e algo que eu aplico, que é uma combinação das casas, eu costumo dizer assim, na Deloitte, KPMG e McKinsey, eu costumo olhar sobre 4 pilares da empresa.
Então, agora olhando sobre o aspecto de metodologia, então olha o aumento de receita, margem, eficiência dos ativos, margem operacional e eficiência de gestão. Nesses 4 pilares você acaba pegando tanto a visão de balanço como um todo, como a visão de caixa, ou seja, é uma mistura de competência e de caixa, que eu acho que é bem interessante, porque muitas vezes, estou dando uma boa geração de caixa, mas meu balanço está ruim. Então, uma série de coisas são contraditórias, né? Então, você tem esses 2 componentes. E, para mim, o principal, que é a eficiência de gestão. Na eficiência de gestão, eu olho a capacidade de execução, de mudança, adaptabilidade, a governança, estrutura organizacional, os papéis, atribuições, responsabilidades das pessoas, as metas, como que você desdobra as metas. Então, todo esse componente de cultura, organização e estrutura está nesse pilar de eficiência de gestão. Ao olhar nos projetos, os clientes, eu acabei me contaminando por essa visão, uma contaminação positiva. E quando entrei no CCG Saúde, invariavelmente ele iria olhar para esse frame, vamos dizer assim, né, nessa estrutura. E a gente desenhou uma série de alavancas, uma série de projetos. E eu sabia que... O que acontece? Você não consegue viver um período de estabilidade por muito tempo e você não consegue viver um período de adaptação por muito tempo. A gente listou as alavancas e eu falei, poxa, a gente vai ter um curto espaço de tempo para mover 2.000 pessoas, para que elas entendam que é uma mudança e isso ela tem que depois virar processo, né? Então, por isso que a gente fez de fato um choque, foi mais de 30 alavancas, 30 projetos, iniciativas, que a gente fez em 6 meses para sair de 95% de sinistralidade para 62%. E foi interessante que, como que eu falei, poxa, de novo, não estou mais comandando uma equipe de 90 pessoas, orientando uma equipe de 200 pessoas, estou olhando agora para 2.000 pessoas. O que a gente fez ali naquele momento para, de fato, conseguir catalisar a execução, a governança da execução, que para mim é um fator principal. Porque os outros 3 pilares, você vai lá, você simula, você entende, mas você vai capturar o valor de fato, o valor vai entrar no caixa, ou na conta, ou no balanço, por meio das pessoas. Sim. Não tem como. Tudo é sobre pessoas. E aí, naquele momento... Tinha uma estrutura, tinham praticamente 10 dos principais gerentes ou gestores do CCG. Então, eles tinham as funções, cada um lá, marketing, financeiro, tinham as suas áreas. Não mudei isso. Falei, cara, esses caras conhecem o negócio muito mais que eu. Estão aqui, muitos por ser uma empresa de amigos. Então, desde a fundação, esses caras dominam o negócio. Agora, os projetos que eu vou estar colocando aqui junto com esse grupo, ele vai estar numa divisão, né? Atendo a minha rotina ou faço o projeto? E isso é um grande problema no dia a dia e eu, como consultor, olhei muito para isso. Então, a gente criou uma equipe multidisciplinar, uma estrutura matricial, com pessoas de mercado e pessoas também das áreas, das funções das empresas de operação, de marketing, de finanças. E essa equipe multidisciplinar que tinha equipe técnica, médica, nutrição, enfermagem, financeiro, planejamento, visão de unidades, nessas equipes que eu consegui colocar os projetos. Então, enquanto essa equipe multidisciplinar tinha uma capacidade de execução maior por não ter a contaminação do transacional, à medida que os projetos iam sendo implantados, a gente ia conectando com a função. Então, por hipótese, tem um projeto de melhoria de resultado, diminuição de rede de prestação de serviço, ou melhoria ou mudança da marca do Centro Clínico Gaúcho, que virou CCG Saúde. Na hora que esse projeto foi entregue, as pessoas que controlavam isso iam junto para a área funcional, onde virava processo. É isso que eu quero dizer. A gente fez um período grande de instabilidade, de mudança, de 6 meses, 9 meses, e depois a gente foi quase que 3 anos, 2 anos e meio segurando o resultado com que tenha sido criado. O que a gente fala no turnaround é um pouco disso também. Você fez um turnaround do CCG. A gente, quando fala do turnaround, é a mesma coisa. A mudança tem que ser rápida, mais profunda. Naquela fase de crise, eu vou trazer pessoas específicas para lidar com aquela situação. Porque o cara que está no dia a dia ali, ele não é acostumado a lidar com mudanças muito drásticas. Né? Nem é o perfil dele. Ele é não é nem um farmer, mas ele é uma pessoa que vai levar isso aí para o longo prazo. É outro skill. Então a gente faz essa sala de guerra, muitas vezes no turnaround, consigo aqueles resultados, depois eu tenho que isso vire cultura da empresa. E aí na fase de virar cultura, realmente, algumas pessoas ficam no time. Tanto é que é muito comum, às vezes, o cara que faz o turnaround continuar no negócio num médio prazo, depois ele sai também. Mas é isso, essa mudança de cultura, esse choque inicial é um time, parte desse time fica, parte desse time vai embora, mas isso tem que virar perene na empresa. Esse é o grande desafio.
no nosso caso da reestruturação profunda de crise, é fazer com que a crise não volte. Então, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, a crise vai voltar. Então, eu tenho que implementar isso no longo prazo. É isso que você fez lá. Exatamente. E eu vejo que o principal componente dessa mudança rápida ou do choque é pelo fato de as pessoas entenderem que é uma mudança. Que depois se começa a perder capacidade de tração, execução, vira estabilidade, você não muda mais. Para você ter um novo artefato de mudança vai ser muito difícil. Criar um momentum, né? Criar um momento. Criar aquela puta, tá todo mundo imbuído de fazer a mudança, de trabalhar, mas aí você sai, o consultor sai, as pessoas meio que voltam, né? Você meio que, imagina, né? na química, né? Na física, você dá aquela mexida ali nos átomos e de repente você tem uma força externa, né? Agindo, um calor externo, a coisa tá movimentando ali, né? Quando você tira esse calor externo, as pessoas tendem a voltar para a normalidade. Só que não pode acontecer isso. Como é que você manteve isso no longo prazo? Bom ponto. E a normalidade, o nosso desejo é que essa normalidade seja num patamar superior, né? Seja no seu ponto, né? Ou seja, faça uma mudança muito rápida, imprima um ritmo de capacidade de execução. A empresa ela muda completamente a cultura dela. E aí quando volta, ela já volta para um degrau, já assim, não é o mesmo anterior. Eu acredito que para mim a comunicação é tudo. Então, o que a gente fez naquele momento, né? Aqui eu estou saindo de quais projetos vou fazer, que resultado e que impacto vou gerar. Aqui estamos falando do sentido de como que eu mobilizo as pessoas. Então, eu acredito muito que se as pessoas conseguem visualizar aonde a gente deseja chegar, é muito mais fácil. Porque cada uma delas, elas têm uma meta delas individual. E se eu consigo, de certa forma, mostrar que aonde a gente quer chegar, algum percentual daquilo tem a ver com a carreira da pessoa, bingo, a gente está no caminho. É mais ou menos como se a gente tivesse... estamos construindo um navio, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu fiz naquele momento, o que eu sempre acredito e faço na minha jornada é contar as histórias para as pessoas das viagens que nós vamos fazer com aquele navio. E aí, isso tem um poder, na minha leitura, muito mais forte do que eu falar para ela a porca que ela não está apertando um determinado dia. Você está alinhando o propósito e alinhando o interesse. Às vezes o interesse da pessoa é financeiro, às vezes o interesse dela justamente o que ela quer para a vida dela, é desafio, são outras coisas além do financeiro. Agora, você falou do navio, né? Tudo bem, você pode motivar com a viagem e tudo mais. Mas tem aquele cara que fala, não, eu não quero viajar. Eu estou muito feliz aqui, muito obrigado. Eu não quero entrar em navio nenhum. E vai ter. Eu não quero viajar. Com certeza. Como é que você tira esse cara? Você pode falar assim, você pode arrastar o cara pro navio. Falar, não, você vai. E segundo, né? Ou você pode falar, cara, beleza, você não quer? Como é que eu uso esse cara? E aí, naquele momento que a gente fez? A gente trouxe os gerentes para próximo. Então, daqueles 10 gerentes, quase todos estavam bem comprados. Ali era a primeira camada. Desses gerentes, a gente ecoou para as 2.000 pessoas. Eu tinha um papel de comunicação que eu criei assim, junto com a gerente de RH, Patrícia Campos, muito forte. Ou seja, toda semana entrava alguém novo na companhia. Eu ia lá, explicava a história do projeto, o que a gente desejava de resultado, que um dia seria vendido, contava a história, a narrativa real, não era história por história, né? Uhum. Para trazer todos no mesmo barco. Isso mostrava para as pessoas a importância. A gente criou também cafés das manhãs com os líderes, ou seja, eu fui em todas as unidades, a gente conversava com todo mundo, criou o que você comentou do momento. Fábio, mas isso foi 2.000 pessoas olhando para isso? Não, com certeza. Claro, você vai permeando com e as aí, lideranças. segundo a lei de Price, não fui eu que criei, que os 50% da raiz quadrada, que é o que você tem que mobilizar. Então, se você tem ali 9 pessoas no time, tem 3 pessoas ali que vão fazer 50% do todo. Então, o desafio foi, de fato, provavelmente mobilizar 500 pessoas, 400 pessoas para dar o tom pelas 2.000. E, Fábio, conta uma coisa. Depois da CCG, o que você fez na casa? Você montou a tua empresa? Como é que foi isso? Venderam a participação? Você saiu e montou o teu negócio? Vendeu a empresa como um todo. Eu fui a única pessoa que o comprador renovou o contrato e quis que continuasse. Foi uma grata surpresa, assim.
Foi difícil para mim participar desse momento, porque foi um momento de integração, aonde quem adquiriu foi a Apivida, Grupo Notre Dame Intermédica Apivida naquele momento, que é público isso, né? E mudou completamente o que a gente já tinha feito. E para mim não existe certo nem errado, era a cultura deles. Preciso colocar a minha cultura aqui. Tudo que a gente construiu praticamente foi modificado para o modelo deles, para os sistemas deles, para os processos deles. E naquele ponto de carreira, quando eu saí da KPMG e fui para o CCG, minha ideia era continuar fazendo projetos de investidas de fundo. Acho que tem uma característica de projeto de consultoria, né? Você tem um começo, meio e fim, você tem ali algo que você pode trabalhar que não é a rotina do dia a dia. Então você tem ali um componente de consultoria muito, muito interessante. Esse foi o desenho. E acabou que eu fiz mais 2 investidas de fundo. Uma foi a Novodente, que é na Dental, foi bem legal. E mais recentemente no Grupo Óptica, investido do Pátria. Nas 2 foi um papel diferente do diretor financeiro, tive um papel de crescimento. Então, um papel de mercado, que eu costumo dizer, ou seja, marketing comercial. Me desafiou muito esse papel. E em 2024, eu comecei a querer expandir um pouco a minha atuação e comecei a atuar como conselheiro. E rapidamente tive ali alguns convites de como participar como conselheiro. E aí eu tomei uma outra decisão difícil em 2025, já no paralelo com a investida da Opt. E de fato oficializei não só estar servindo como conselheiro, mas ter a própria consultoria. Ou seja, aquilo que eu aprendi. Então, fui lá, montei uma consultoria com uma outra pessoa. Contratamos as pessoas, criamos metodologia, tudo que a gente acredita. Essa pessoa tocando foi o CEO, eu entrei como conselheiro porque eu estava como numa investida do fundo ainda na Opt, e acho que foi uma decisão mais difícil e mais acertada na minha carreira, porque está sendo incrível a trajetória. Nas outras consultorias tem uma série de restrições pelas empresas, porque você oferece serviço de auditoria junto, e aqui a gente está a pleno. A gente pode fazer a pleno aquilo que a gente aprendeu. Isso quem sai ganhando é o cliente, né? Na verdade, quem está na ponta é o cliente que está sendo servido ali todo dia, que ele pode ter a plenitude do conhecimento e impacto que a gente aprendeu durante a nossa jornada. Eu acho que quando você muda para uma consultoria própria, primeiro que você imprime o teu ritmo e o teu DNA. E para quem é empreendedor, você está numa estrutura... Porque você pode empreender dentro da empresa. Você tem ali o empreendedorismo, que você... E nas Big Four a gente é muito estimulado a isso, tratar bem o cliente e criar o teu caminho ali. Só que você tem as restrições financeiras, metodologia deles... Cultural, política. Risco, né? Então, por exemplo, a KPMG. Eu pegava projetos de renegociação de dívida. Não falando mal, amo a KPMG. Mas quando você pegava um projeto para negociar uma recuperação judicial em que o maior credor era, por exemplo, um banco, o Itaú, que também é o maior cliente da KPMG, da auditoria, como que você busca maximizar o retorno para o seu cliente, que por vezes atrapalha o retorno do Itaú, que é uma negociação de dívida que você vai tentar espremer a dívida e alongar, brigando, entre aspas, com o seu maior cliente, que é o cliente de auditoria. Então, cria-se ali uma situação em que, obviamente, você vai para a parte técnica, e na KPMG eu aprendi muito isso. Não sou eu que estou falando que eu preciso desse deságio, desse alongamento. Tecnicamente, olhando para essa empresa e fazendo as projeções financeiras que eu acredito que são realistas, eu consigo pagar isso. Então, eu acho que essa visão técnica foi muito importante e hoje nos meus clientes é muito disso. Eu chego num banco e falo, cara, eu preciso negociar porque a planilha está falando, não sou eu, é a planilha que está falando e a projeção é essa. Você pode auditar, você pode virar de cabeça para baixo. Se a gente arrumar um furo aqui e conseguir pagar um pouco mais, a gente vai, né? Mas talvez liberdade que você tem numa consultoria própria é o que eu acho que motiva muita gente a sair e montar e seguir seu próprio caminho. Que você falou, é um baita desafio, mas é muito gratificante à medida que vai dando certo. Né? Exato. E quando eu falo sobre a ótica do cliente, que tudo que a gente está falando aqui é para gerar resultado para alguém, né? Não é para nós próprios, né? Então é para servir. E a consultoria tem um componente de servir muito legal que combina com o meu propósito. Isso é interessante. E quando eu olho agora para a consultoria Rossetto e Lorenzi, quando eu olho para ela, crescendo na taxa que está crescendo,
Eu acho que a gente acertou muito numa visão que combinam dois componentes que muitas vezes as empresas ou os empresários olham de forma dissociada, que é valor e resultado. Então eu olho o resultado sobre a ótica de geração de caixa e crescimento no curto e médio prazo, mas eu não deixo de olhar para o valor da empresa, geração, como que eu consigo para expandir o valor dessa empresa de fato, o equity, o patrimônio dessa empresa. Quando eu olho para o CCG, de repente, quando eu olho Itaú, as investidas, etc., a finalidade ali, eu quero vender, quero melhorar o valuation, tem ali um destravamento de caixa, um crescimento, mas a finalidade, ela é outra. Sim. Quando eu olho para projetos puros de consultoria, ele não está olhando para o patrimônio, não está olhando para o equity, para o valuation, ele está olhando para resolver um problema específico. O problema específico. Quando agora eu olho para o todo, falo, poxa, Estevão, eu posso te ajudar enquanto empresário, empresária, a navegar contigo nos mares da geração de caixa e crescimento e posso te ajudar com o equity da tua empresa se você quer criar uma franquia, se tu quer expandir, se tu quer vender, se eu tenho uma participação contigo, a gente vai buscar resultado. Cara, então você está de fato a pleno sendo uma pessoa ombro a ombro com o cliente. Isso tem um impacto muito grande. Impacto que eu digo financeiro, econômico, de gestão nas pessoas. A gente estava conversando até um pouco antes da gente começar o quanto que a gente impacta a família das pessoas que estão nas empresas. Então acho que é bem interessante isso. Nosso papel, o pessoal fala, puta, consultor de turnaround, você vai entrar aqui. Muitas vezes o pessoal ainda pensa, você vai entrar aqui para cortar custo, cortar gente e pegar teu bônus e ir embora. Não é. Existe uma função social de manter uma empresa viva. Você está salvando empregos, você está salvando famílias. À medida que eu mantenho uma empresa viva por mais tempo, eu tenho mais gente sobrevivendo daquela empresa e colocando dinheiro e comida dentro de casa. E famílias e pessoas e crianças e idosos que são sustentados por aquela pessoa que traz a grana para casa. E eu acho que então é muito importante. E é legal quando você consegue fazer isso e manter essas empresas muito mais tempo ali rodando, que justamente é a função social da reestruturação. Então não é só cortar custo. Eu acho que cortar custo, talvez eu corto um braço, eu corto uma mão para manter o braço, eu corto um braço para manter o corpo. Tem que ser feito por vezes, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é a criação de longo prazo. Por vezes, atacando o curto prazo, mas pensando sempre nesse ganho de equity. Porque quando você fala de ganho de equity, não é só para o acionista. É o ganho de equity total, né? É o business, né? Para a comunidade como um todo. Para a comunidade, cara. Então, putz, já pegamos uma empresa que estava parada há 2, 3 meses, os funcionários sem receber, parada, a empresa sem nada. A gente trouxe dinheiro, trouxe fomento, fez a empresa voltar a girar, as pessoas acabaram recebendo seus atrasados e entrou nos eixos da empresa. E isso tem uma função, isso tem eu acho que talvez, não é nem função, mas é uma alegria interna e um senso de realização bem legal, cara. Eu acho que isso que me motivou também a trabalhar com turnaround, essa pegada de ajudar as pessoas. Não que, não é pro bono, não tem nada a ver com benemerente, né, ou esse tipo de coisa, mas é você tá sempre pensando, o que é que eu tô fazendo aqui no longo prazo? Qual que é o meu propósito aqui? E só pra gente finalizar, Fábio, você criou uma metodologia própria. Como é que é essa metodologia, cara? É justamente isso. A gente cunhou o nome de VER, né? Ou seja, fomos muito felizes, eu acho que com o acrônimo, então é valor e resultado. E justamente a gente olha tanto o crescimento do negócio sobre o aspecto de equity, valuation, o impacto que ele gera no entorno do negócio como um todo e a visão também de resultado, sem deixar a visão de resultado de curto prazo, de médio prazo, por meio da geração de caixa, geração de EBITDA, crescimento da empresa, né? O pulmão do negócio, sem crescer não tem muita sobrevida, né? E atuamos nisso em 3 situações praticamente nas empresas, ou seja, situações de reestruturação ou estresse financeiro, que a gente aplica o chamado famoso nosso turnaround, numa situação onde as empresas, aquele livro do Jim Collins, né, Good to Great, né, então não é invenção minha, a empresa que já está boa, estabelecida, mas ela quer o melhor, E aquela empresa que está também num crescimento que na verdade é o Brasil que cresce, né? É o maior número de empresas que ela está passo a passo, precisa de um crescimento superior, mas não é aquele crescimento óbvio que trouxe ela até aqui. Então, de fato, é um crescimento muito mais expressivo, sem deixar caixa, sem deixar margem, um crescimento sustentável que eu chamo.
Perfeito, cara. Pô, Fábio, obrigado pela presença aqui no programa. Vou finalizar, vou te dar um livro aqui, o nosso Turnaround Bootcamp. Escrevi aqui com um pessoal super legal, o Roy Martelan, que fez o prefácio, mas uma galera, putz, fantástica aqui, cara. Vou te dar de presente aqui. Poxa, que legal, cara. Parabéns. São 4 livros já, São na quatro, são 4. São 4. Depois eu te mando os outros. Mas é isso, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Fábio, quiser deixar o recado final aí. E é isso. Eu que agradeço esse tempo e a todos que estão nos acompanhando. Acho que compartilhar conhecimento e gerar impacto, para mim, é muito gratificante. E se puder aqui, me acompanhem nas redes, né? Então, A gente vai deixar aqui. vai deixar marcado, né? marcado. Tanto YouTube como Instagram, e sempre a oportunidade também de conversar. Estou sempre à disposição. Perfeito, cara. Obrigado, viu? Pessoal, obrigado. Nos vemos no próximo episódio e até breve.